Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí. Deixa o céu ouvir. Não, deixa o céu ouvir. Deixa o inferno ouvir. Deixa a vizinhança ouvir. Glória a Deus. Fica de pé e aplaude ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao único Deus verdadeiro. E Ele está presente no nosso meio. Ele está passeando entre nós através do seu Santo Espírito. Toca na orla das vestes de Jesus nessa noite. Ele está neste lugar, digno de honra e de glória. Tu és Jesus, aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que você possa sair daqui nessa noite levando essa paz para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para os teus amados, para o teu ministério. Que essa igreja seja cheia dessa paz que excede o entendimento cada dia da vida de vocês. Amém? Agradeço a pastora Dayana pelo convite. E quando eu cheguei aqui, eu falei, já estou em casa. A gente já está tão acostumado a vir aqui todo ano, usar o espaço de vocês, a igreja de vocês, que a gente sente que é um pouquinho da gente. Glória a Deus, a gente fica muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, compartilhando do amor de Jesus, da presença de Deus. Como é boa a presença, né? Não tem melhor lugar no mundo do que a presença do Senhor. E eu louvo a Deus por essa noite, porque eu sei que Deus já está falando ao seu coração. Deus já tem se manifestado no dia de ontem. Hoje Deus está aqui. Amanhã vai estar aqui completando essa obra no seu coração. Faça força de vir, de estar presente, de buscar a face do Senhor. Porque quando a gente busca, a gente encontra. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você está de pé, viu? Não esqueci. Mas eu já quero ler com você o texto da palavra de Deus. E, primeiramente, nós vamos ler o texto, tema do dia de hoje, que é o texto de Apocalipse 3, 16. Tem cola aí? Não, então leia na sua Bíblia. Amém? Apocalipse 3, 16. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uau! Palavra forte, né? Mas como Deus está querendo falar com a sua igreja nos dias de hoje? Como Deus está requerendo de nós um posicionamento. É tempo mesmo da igreja se levantar e se posicionar diante do Senhor. Pode sentar, eu quero chamar aqui. Hoje eu vim com a minha banda. Vieram os meus filhos para me ajudar aqui, Natan e o Mateus. Só porque eu quero compartilhar com você um louvor nessa hora. Enquanto você curva a sua cabeça e pede ao Espírito Santo que fale ao teu coração. Fala com Deus agora, diga: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala aquilo que eu preciso ouvir. Não fala aquilo que eu quero não, Senhor. Fala aquilo que eu preciso. Porque é assim que Ele vai ter liberdade no teu coração, na sua vida, nessa noite. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, no poder da cruz. Nós cremos no poder do teu sacrifício. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Nós cremos no poder que há no teu nome, Senhor, para mudar essa geração, para transformar esse tempo que nós estamos vivendo através da tua igreja, através do teu povo, através da tua palavra, Pai.
E nós invocamos esse Espírito Santo, esse poder maravilhoso. Espírito Santo de Deus, flua a tua presença, flua a tua unção, flua a tua palavra, flua o teu querer, em nome de Jesus, Pai. Que nesse momento a tua palavra flua de acordo com a tua vontade. Eis-nos aqui apenas como vasos para o fluir da tua glória, Senhor. Nos sujeitamos a ti, Espírito, alma e corpo. Levanta o teu ânimo, filha minha. Tu disseste assim: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou entregar. E eu te digo não, não e não. Levanta o teu ânimo, porque eu te ajudo. Esforça as tuas mãos, esforça o teu coração, porque eu estou contigo em todo o tempo e te farei crescer. Ouve a minha palavra e obedece, e tu triunfarás sobre todo o mal. Ramache malabassuri, canta lamassuri andas. Rebache andalamassuri andas tu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cumpre a tua palavra neste lugar, Senhor. Cumpre a tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo. Flua, flua o teu querer. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga para quem está perto de você: Deus está aqui. É tão certo que Ele está aqui, irmãos, porque a sua palavra diz: quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Às vezes a gente entra num culto e pensa assim: eu não gosto desse pregador. Eu não gosto desse jeito. Esse tipo de louvor. E a gente esquece que Deus está no nosso meio. Deus está no meio daqueles que estão reunidos em seu nome. É por isso que hoje você pode sair daqui curada, curado, liberto, liberta. Você pode sair daqui transformado. Você pode sair daqui cheio. Por quê? Porque Deus está aqui. Porque Deus está passeando aí no meio do povo, para fazer coisas maiores do que nós pensamos. Eu não sei o que essa igreja pensou para essa conferência, mas Deus pensou maior. Deus pensou mais, Deus preparou mais para você. Abra o seu coração para receber tudo que Deus tem. Aleluia. Eu preferia ficar só falando em línguas e adorando. Mas eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Esse texto de Apocalipse, capítulo 3, foi escrito à igreja de Laodiceia. E nós sabemos que em todas as épocas, em todas as eras da igreja, todas as igrejas do Apocalipse estão presentes, né? A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas estão presentes em todas as épocas. Porém, em cada época se destaca uma igreja, um tipo de igreja. E, infelizmente, eu creio que nós estamos vivendo a era de Laodiceia. Estamos vivendo um tempo em que a igreja que mais aparece no meio da igreja de Cristo é a igreja de Laodiceia, para quem Deus escreve uma carta que é uma carta de esperança, é uma carta de solução, de saída,
mas é uma carta de despertamento. Onde Deus está falando para a sua igreja: acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. O texto fala sobre ser morno. Ser morno, no sentido que está escrito aqui, é não ser nenhuma coisa e nem outra. Isso é ser morno. E hoje a gente está vendo tanta mornidão. Não é mornidão no sentido, não tem fogo do Espírito, né? Não tem sapatinho de fogo, não tem manifestação. Não. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando sobre posicionamento, sobre ser ou não ser, e essa não é a questão. A questão é estar no centro da vontade, do querer de Deus para esse tempo. Nós estamos assistindo uma igreja que pensa como Laodiceia pensava. Eu tenho tudo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, né? A igreja de Laodiceia dizia assim: eu tenho tudo que eu preciso, eu sou abastado, eu sou rico, eu estou bem. E hoje a gente pensa assim, a gente até é popular. A igreja de Cristo hoje é popular, o evangélico é popular hoje. Já foi brega, já foi discriminado, não é? Hoje é popular. Nem é mais cafona ser crente. Hoje tem gente que é crente, tem gente conhecida que é evangélica. E aí Deus vira para essa igreja e fala assim: você não sabe que você é pobre, miserável, cego, nu. Eu aconselho que você lave os teus olhos, purifica os teus olhos e comece a enxergar. Porque há tempo de ser salvo. Mas, queridos, eu não vim aqui para criticar a igreja, eu não estou falando da igreja local, estou falando da igreja de Cristo, de um tempo que nós estamos vivendo. E essa conferência fala sobre nós não nos calarmos. Nós temos uma voz que seja ouvida. Eu tenho falado muito isso lá na nossa igreja, Ministério Cristo é Vitória, como falou a pastora Dayana. Eu tenho dito muito isso. A igreja de Cristo hoje, ela não tem uma voz. Não tem uma voz que fala e todo mundo diz: isso é o que nós realmente pensamos. Isso é o que nós realmente cremos. Nós precisamos ter uma voz, irmãos. Nós precisamos falar, não o que eu acho, não o que você acha, aquilo que Deus acha. Aquilo que Deus quer. Nós precisamos assumir essa posição, nós precisamos assumir esse caráter. E quando nós não fazemos diferença, nós somos indiferentes, tá certo? O contrário de indiferença é fazer diferença. E a igreja precisa fazer essa diferença. Parece um clichê, né? Um chavão. Faça a diferença. Mas a verdade é que nós precisamos voltar a ser diferentes do mundo. Diferentes. As pessoas precisam olhar para nós e ver diferenças. E essa diferença é a presença de Jesus. É uma presença viva, poderosa, eficaz. Uma presença que tem autoridade de Deus. Sabe, queridos? Onde você chegar, onde você entrar, onde você falar, onde você passar, a presença de Jesus tem que estar com você. Tem que chegar com você. Tem que iluminar todas as trevas. Sabe, irmãos, às vezes eu digo assim, que onde a gente chega, parece que acontece alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. As trevas não podem ficar onde a igreja de Cristo chega, onde você pisar a planta do seu pé. Mas a Bíblia diz assim, cuidado para que a tua luz não sejam trevas. Para que quando você chegar, não se misture com tudo e ninguém saiba o que é luz e o que é trevas.
nós precisamos ser diferentes. Para falar um pouquinho sobre essa questão da nossa voz, da nossa postura, eu queria lembrar um episódio da vida de Davi, que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 25. A história é longa e eu não vou ler o texto inteiro para que a gente não demore muito. Mas o texto de 1 Samuel 25 começa dizendo que Samuel morreu. E que Davi se retira para o deserto de Parã ou de Maom. São os nomes encontrados. E quando Davi está lá no deserto, naquela região, na cidade de Carmelo, morava um homem muito rico, que tinha muitos bens. A Bíblia fala que ele tinha 1.000 cabras, 3.000 ovelhas e muito mais coisas. Eu estava dando uma pesquisada, quanto custa uma cabra? Quanto custa uma ovelha? Gente, só de ovelhinha e de cabrinha, hoje esse homem teria mais ou menos 4 milhões de reais. Só de ovelha e de cabra, fora o resto. Não era só isso que ele tinha. Esse homem muito rico habitava lá, e a Bíblia diz que ele era casado com uma mulher chamada Abigail. E ela era inteligente e bonita. Que lindo, né, a Bíblia falar isso? Uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, ele era rude e mau. E como seu nome dizia, ele era tolo, ignorante. Bem, a história vai acontecendo. Os empregados de Nabal estavam tosqueando suas ovelhas, mas um tempo antes eles estiveram na mesma região que Davi estava no deserto. E Davi, com os seus homens, um exército grande, de mais ou menos 600 homens, protegeu os empregados de Nabal. E impediu que as ovelhas fossem roubadas, de que eles fossem atacados, porque era um exército enorme e eles eram apenas alguns empregados cuidando do rebanho. Passado um tempinho, Nabal está no Carmelo, seus empregados também, ali naquela cidade, e Davi está chegando. Então ele manda alguns homens do seu exército na frente e pede a Nabal que possa providenciar comida, que possa abastecer o exército de Davi. E quando esses moços chegam para Nabal e pedem, e dizem, olha, nós estivemos com os seus empregados, protegemos os seus empregados, e agora nós estamos chegando aqui e gostaríamos que você nos abastecesse de alimento, o que você pode oferecer para nós? E Nabal, pela sua tolice, na sua injustiça, na sua iniquidade, ele diz, eu vou pegar do que é meu, daquilo que eu tenho para os meus empregados, para a minha casa, e vou dar para vocês, eu não vou dar nada para vocês. E os moços foram embora e contaram para Davi. Davi, então, imediatamente, ele era meio violentinho, né, irmãos, como a gente já sabe. Aí ele pega e diz assim para os homens dele, ponham a espada na cintura. Isso quer dizer, vamos para a guerra. Vamos guerrear. E que Deus me castigue se eu não chegar na casa de Nabal e matar todas as pessoas, desde a criança até o mais velho do sexo masculino. E Davi sai em direção à casa de Nabal para causar essa destruição. Que era meio devida por causa do comportamento de Nabal. Era uma justiça que Davi ia fazer em resposta à injustiça. Mas um servo da casa de Nabal corre e vai para Abigail. Ele diz assim, eu nem vou falar com Nabal, porque Nabal é tão malcriado, ele é tão rude, é tão ignorante, que eu nem vou falar com ele, porque não adianta. Então, eu vim falar com você, Abigail, ele disse. Eu vim falar com você que é inteligente. Abigail, aconteceu assim, assim, assim. Agora Davi vem
com 400 homens para destruir toda a casa de Nabal. O que você pode fazer? Ele diz. Se você pode fazer alguma coisa, faça. E o texto, no versículo 18, diz assim: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos e disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é que Abigail não ficou indiferente, mas ela fez o bem que estava ao seu alcance. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, como pessoas, como mulheres, como igreja, nós temos dado desculpas para não fazer o que está ao nosso alcance. Abigail estava muito bem, irmãos. Primeiro, provavelmente ela não ia morrer, porque a ameaça era contra todos os homens, certo? Vocês estão aí, né? Então, vamos lá. A ameaça era contra todos os homens, desde a criança até o mais velho. Então, Abigail, além de tudo, ela ia ficar viúva rica, irmãos. Pensa. Davi ia matar todo mundo, talvez ele levasse alguns bens, mas Nabal tinha muita coisa. Ela podia ficar acomodada na dela, né? Na situação dela. Mas ela era senhora da casa e ela tinha toda a provisão da casa nas suas mãos. Ela mandava no que se comia, no que não se comia. Ela era a senhora da casa e ela tinha poder sobre todos aqueles suprimentos. Aliás, a Bíblia fala que ela tinha 5 servas. Ô, irmãos, pagar uma faxineira hoje está difícil, né? Ela tinha 5 servas, né? Uma que cuidava da roupinha dela, outra que cuidava do quarto dela, a outra que cuidava da casa. Que maravilha, né? 5. É até demais, a gente nem aguenta tanta gente dentro de casa, não é? Pois é, ela tinha autoridade, ela tinha poder sobre a sua casa. Mas ela podia se comportar como Laodiceia. Ela podia dizer: eu estou rica, estou bem, tenho 5 empregadas para me servir, no que eu quero, no que eu preciso, não preciso de nada. Os outros que se virem, são os homens que vão morrer, que morram, vou ficar livre desse marido ruim. Ela estava até torcendo no fundo, para que Davi, vem logo Davi, mata logo, que assim eu fico livre. Não, não foi isso não. Abigail não pensou assim nada, irmãos. Quando ela soube que Nabal havia cometido uma injustiça, Abigail imediatamente se mexe para fazer aquilo que ela podia. O que é que você pode fazer? O que é que está nas suas mãos para fazer? A Bíblia diz: aquilo que vem na tua mão para fazer, faça. O que que nós estamos fazendo? Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados em ser abençoados. E olha, eu quero te dizer uma coisa: Deus está aqui abençoando nessa noite. Isso não tem nada a ver com Deus não querer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Mas o que é que está à sua mão para fazer? Às vezes a gente fica queixando do marido, queixando dos filhos, queixando da situação, queixando da vida financeira, da falta disso, da falta daquilo. O que é que está à sua mão para fazer? O que é que você pode fazer? Ah, pastor, eu não posso fazer nada, eu tenho tão pouco, eu não tenho nada para fazer. Eu estava me lembrando, a apóstola Helena está aí comigo, é minha mãe, e ela foi a primeira a se converter na família toda, há 50 anos atrás, 51 anos atrás. E quando a mamãe se converteu,
Meu pai era Nabal. Hoje ele é presidente do Ministério Cristo é Vitória. Mas papai era tolo em alguns sentidos. Tanto é que ele mandou minha mãe embora de casa por causa do evangelho. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu que houvesse divórcio, Deus não permitiu que a família fosse destruída, porque no dia que ele mandou ela embora, ela disse para ele assim: meu bem, faça o que você quiser, mas eu nunca vou deixar de Cristo. Você pode dizer, que isso? E Deus honrou. No dia seguinte ele estava dizendo para ela: hoje é dia de culto? Vai e não volta à tarde. E aí, minha mãe queria ser dizimista. Mas nem pensar em falar com o papai sobre isso. Então ela tomou uma decisão: eu vou ser dizimista daquilo que ele me dá. E o dinheiro que ele dava para a mamãe era o dinheiro para pagar a empregada, para comprar, fazer a feira, para fazer o supermercado, para pagar aquilo que era contadinho, irmãos. É tanto para isso, tanto para aquilo. Era a mesada dela, não era para ela não tinha dinheiro para ela. Era dinheiro para as despesas da casa. E ela fez um propósito e começou a dar o dízimo. O que está na sua mão para fazer? Sabe, irmãos? Meu marido não deixa, eu não faço. O que está na sua mão para fazer? Não é só para mulheres, tem homens aqui, não é? Mas o que está na sua mão para fazer? Por que nós negligenciamos, não obedecemos como Deus nos manda? Por que não nos posicionamos quando podemos, irmãos? Você pode se santificar, porque a mulher santificada santifica o marido. Você pode orar mais, porque se você orar, Deus vai salvar a sua casa. Não dá para a gente ficar dando mais desculpa para Deus, porque o tempo é urgente. Para resumir, ela começou a dar 10%, papai começou a prosperar. Aí a igreja ia começar uma construção, e ela fez um propósito: eu vou dar 20% da mesada, daquilo que era para pagar as despesas de casa. Papai começou a prosperar mais ainda. Aí ela disse: não, 20 é pouco, eu vou dar 30% daquilo que ele põe na minha mão. E aí meu pai prosperou mais ainda. E até hoje, não é uma coisa que a gente fala como propaganda, mas nunca mais ela voltou a dar 10%. Porque ela disse: agora que eu cheguei nos 30%, eu vou regredir, eu vou voltar atrás. Não, essa parte eu santifiquei ao Senhor. Eu quero te dizer que papai se batizou, foi salvo, foi liberto. Hoje ele não sai da igreja. Ele falava para ela: pega a tua cama e vai dormir na igreja. Hoje a gente fala para ele: pega a tua cama e vai dormir na igreja. Porque ele sai de um culto, passa no outro, do outro ele passa no outro, ele não cansa, o domingo não acaba, porque ele sai de uma igreja e passa na outra. Aí ele sai da outra e passa na outra, nas igrejas do ministério. Porque ele não está mais preso ao passado, ele não está mais preso àquela situação de jugo, de escravidão. Você não precisa ter uma família escrava, uma casa escrava. Você pode se posicionar. O que está na sua mão para fazer? Para de dar desculpa para Deus. Nós temos que ter uma voz que seja audível primeiramente lá no céu. Nossa voz tem que ser ouvida no céu. Sabe como? Quando nós obedecemos ao Senhor. A obediência é melhor que o sacrifício. A obediência vai trazer bênção para a sua casa, vai trazer graça sobre você. Sabe, queridos, faça o bem. Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e nós que somos esposas e mães, e eu sei que tem mulheres aqui que não são ainda, ou que não são, que Deus tem um outro plano, um outro propósito. Mas nós que temos um lar, uma família, muitas vezes a gente começa a viver nesse mundo aqui, né? O mundo é isso. O mundo é a minha casa, minha família, meu marido, meus filhos, meu marido. Deus está dizendo que você pode ser uma mulher linda, inteligente. Não é essa beleza externa que o mundo padronizou,
mas você pode ser cheia da graça do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer diferença onde você está. Começando dentro da sua casa. Mas você pode fazer diferença na igreja. Você pode fazer diferença no seu bairro. Você pode fazer diferença nesta nação. Mulheres, eu fico pensando assim. A gente se queixa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas o que nós estamos fazendo para mudar? Para sair da zona de conforto, sabe, gente? A Abigail estava na zona de conforto dela, ela tinha tudo. Ela tinha tudo e mais alguma coisa. E ela se arrisca, ela fala, eu não vou deixar a injustiça prevalecer, porque ela podia não ser morta, mas muitos inocentes seriam mortos na casa de Nabal, por causa da injustiça de Nabal. Hoje o diabo tem feito destruição em lares, em famílias, no nosso país, por causa da injustiça de muitos, por causa do pecado, mas eu e você, não. Nós somos de Deus, e nós podemos trazer a justiça de Deus sobre essa terra, sobre essa nação, sobre a nossa casa, sobre o lugar onde nós estamos. Nós podemos nos levantar imediatamente contra a injustiça. A injustiça e a iniquidade são a mesma coisa. É o pecado, é a maldade. Nós podemos nos levantar, nós podemos ter voz. Você pode fazer alguma coisa. Não diga, eu não posso fazer nada, eu não tenho capacidade de nada. É mentira. Você pode. Deus te deu um dom. Deus te deu uma capacidade maravilhosa. Se levanta, toma teu lugar como mulher, como igreja, como serva, servo do Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus, toma teu lugar. Você pode. Eu não posso fazer muito. Eu posso fazer alguma coisa. A gente sempre minimiza aquilo que Deus põe nas nossas mãos. É só isso. Então deixa alguém que sabe mais, que fala mais, que tem mais jeito, que tem mais condição fazer. E eu não faço nada. Está nas tuas mãos. Abre a tua mãozinha assim, ó. Deus te deu. Deus te deu. Deus tem colocado nas tuas mãos. Igreja de Cristo, recalabaias. É tempo da igreja usar a autoridade que Deus deu no nome de Jesus. Nós não precisamos viver num mundo escravizado, porque Cristo comprou a nossa liberdade na cruz do Calvário. Nós não precisamos viver subjugados pelos padrões deste mundo. Nós temos que viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Está nas tuas mãos, está aí tua mão? Toma posse disso e põe em exercício. Pratica o bem que está à sua mão para fazer. Mas o que aconteceu? Aí Abigail pega todos aqueles bens, aquela comida, e ela corre e vai ao encontro de Davi. E inesperadamente, antes dos servos chegarem com tudo aquilo, eles se encontram numa curva, né? Davi vinha vindo, na curva ela sai daqui, encontra de lá, Davi encontra com Abigail. O que ela faz? Ela pula do jumento, se joga em terra, prostra a sua cabeça e começa a interceder. Abigail chega diante de Davi e diz assim, perdão, Davi, eu sou culpada. Como é que é isso? Nabal negou dar o alimento e Abigail chega diante de Davi e diz assim, eu sou culpada. Porque eu sou a dona da casa. Eu controlo o abastecimento da minha casa, mas eu não vi os teus moços chegarem. Então, eu sou culpada. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, Igreja de Cristo, como sacerdotes e sacerdotisas diante do Senhor. Sabe, o sacerdote é aquele que leva holocaustos diante do Senhor, pedindo perdão por ele e pelo povo, para que o Senhor possa abençoar. O sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens,
a favor dos homens, dizendo: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, liberta. Você foi chamado para ser sacerdote, sacerdotisa de Deus. Você foi chamado para interceder. A segunda coisa que nós podemos fazer é orar, clamar, suplicar o favor de Deus, nos arrependermos como igreja. Sabe por que o mundo está como está? Sabe por que o Brasil está como está? Culpa da igreja. Culpa da igreja. Nós não fizemos o que tínhamos que fazer até agora, nós não falamos o que tínhamos que falar até agora, nós não nos posicionamos como tínhamos que nos posicionar até agora, mas chegou o tempo, aleluia! Chegou o tempo da igreja se levantar com uma voz audível, uma voz que seja ouvida. Começando com as nossas orações, com as nossas súplicas, com os nossos jejuns, com o nosso arrependimento. É hora da igreja se arrepender, irmãos. Não adianta dizer: o mundo está mal, fazem tudo errado, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode ser que Deus não sare o Brasil todo, mas a tua terra Ele vai sarar. A tua casa Ele vai sarar. A tua família Ele vai sarar. O teu terreno, o teu chão, o teu onde você está, o Senhor vai sarar. Nós precisamos orar, clamar, porque a nossa oração faz diferença. A nossa oração faz diferença. Você precisa crer na oração, irmãos. Sabe que eu acho que a igreja não crê na oração? Não fica com raiva de mim, tá? Mas por que eu penso que a igreja não crê na oração? Porque você faz uma festa, vem 500 pessoas. Você faz qualquer coisa, vem muita gente. Chama o povo para orar. Aqui o povo vem, pastora, desculpa, eu não quero... Mais ou menos, né? Mas vem menos do que nas outras situações, não é assim? Todo lugar. Eu não estou falando da igreja de vocês, de forma nenhuma, de coração, eu nem sei. Eu estou dizendo que a igreja de Cristo é assim. Sabe por quê? Porque a gente não crê na oração. Porque se a gente cresce que a oração muda situações contrárias, altera planos e propósitos dos homens, derrota o inimigo, traz cura para a nação, todo mundo vinha orar o tempo todo, não saía da igreja, joelho no chão, jejum, clamor, súplica, choro. Nós estamos no jejum de 21 dias. E a palavra que Deus deu é Joel, capítulo 2. Agora convertei-vos de todo o vosso coração. E isso com jejuns, choro e pranto. Nós vamos nos converter, igreja de Cristo. Nós vamos crer na palavra que se 2 na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Você precisa acreditar na oração. Igreja, Abigail se humilha diante de Davi e começa a dizer: eu sou culpada, me perdoa, perdoa a minha casa, perdoa a injustiça que foi cometida, Senhor, perdoa meu marido, perdoa meus filhos, perdoa a minha nação, perdoa o Brasil por tanto pecado, por tanta imoralidade, por tanta sujeira, por tanto roubo, por tanta corrupção, perdoa, Senhor, eu me coloco diante de Ti e peço perdão, aceita a minha súplica e a minha humilhação. Você acha que Deus não ouve essa oração? Essa oração tem poder. Essa oração tem poder de mudar qualquer situação, queridos. Não fica chorando pela situação. E o homossexualismo chegou na minha casa. A gravidez indesejada chegou na minha filha. A pornografia entrou na cabeça do meu marido. As drogas, os vícios, a maldade chegou no meu lar. Não fica chorando, não. Se humilha diante do Senhor. Pede perdão por você, pede perdão pela tua casa. Essa oração tem poder de mudar a tua história. Essa oração tem poder. O nome de Jesus tem poder. Começa a declarar.
Minha casa é do Senhor, meus filhos são do Senhor. Eu reconheço a autoridade de Deus na minha casa, na minha família. Eu reconheço o poder que Deus tem para mudar situações contrárias. Eu me humilho, Senhor. Eu me humilho, Senhor. Eu reconheço que não posso nada. Sabe, eu fico pensando que, como toda mulher, Abigail, a primeira atitude seria: Nabal, você é um louco, desgramado, atraiu essa maldade para a nossa casa. Olha o que você fez, marido. E começa a falar sem parar. E briga, e discórdia. A Bíblia fala que ela nem falou nada para ele. Primeiro, ela fez o que estava ao seu alcance. Depois ela se humilha diante do rei. A humilhação agrada tanto o coração de Deus, gente. A humilhação comove o coração de Deus. Mais do que os teus gritos, mais do que o teu choro. Às vezes o nosso choro, e eu quero te dizer, mulher, desculpa homens que estão aqui, é para todos, tá? Mas a gente pensa numa conferência feminina, já vai falando logo com as mulheres, né? Mas é para todos nós. É que mulher chora mais que homem, né? Às vezes a gente pensa que quanto mais chorar, quanto mais dizer, oh, Jesus, minha vida, né? Ó céus, ó vida. Quanto mais você ficar reclamando, parece que Deus vai ouvir mais. Que nada. Quanto mais nós nos humilharmos e dissermos, Senhor, somos maus e pecadores, imperfeitos, precisamos da Tua misericórdia. Perdoa e sara minha terra. Essa oração chega no trono da graça de Deus. Então para de chorar, por favor. Para de chorar esse choro de autopiedade. Nós precisamos ter uma voz que ecoa lá no céu. E a oração que chega no trono da graça de Deus é a oração de arrependimento. É a oração de humilhação. É isso que nós estamos precisando na nossa nação. Nós precisamos de uma igreja que reconheça a sua incapacidade e o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. É isso que nós estamos precisando na nossa terra, para que Deus faça a obra. Queridos, a terceira coisa é que Abigail, ela não ficou indiferente diante da injustiça. Primeiro, ela foi e fez o bem. Ela praticou a justiça que estava ao seu alcance. Ela se humilhou, intercedeu, clamou. E a terceira coisa foi que ela não ficou indiferente dizendo assim: a injustiça é injustiça. Eu estou fazendo o que é certo, deixa a injustiça para lá. Não. Sabe o que a Bíblia fala? Desculpa, não é a Bíblia que fala isso, não. É um ditado que a gente conhece por aí, que diz assim: quem cala? Quem cala? Nós temos que denunciar a injustiça. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que falam nos versículos anteriores, vos serão acrescentadas. Nós temos que nos manifestar contra a injustiça. Nós temos que ter posicionamento. Se a gente não fala, queridos, alguém vai falar. Normalmente aquilo que nós não pensamos, aquilo que nós não acreditamos. Nós precisamos denunciar a injustiça. É que a igreja, irmãos, a igreja de Cristo, eu, você, mulher, nós temos que falar e agir de acordo com a nossa fala. Nós temos que ser uma igreja que ama e praticar o amor. Nós temos que dizer: Jesus Cristo salva, e nós temos que praticar a salvação. Nós temos que dizer: Jesus Cristo cura, e nós temos que praticar a cura. Sabe, em todos os aspectos, nós temos que agir
de acordo com aquilo que a gente prega. Nós temos que ter testemunho de vida. Sabe que o meu testemunho e o seu falam mais do que 1000 palavras. Talvez o teu marido não tenha se convertido até hoje, porque falta testemunho. Porque nós temos que mais testemunhar do que falar. Nós temos mais que ter caráter cristão do que falar do caráter de Cristo. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou falando para mim, para todos que estão aqui. Eu quero dizer que é tempo da igreja refletir Jesus. Refletir o caráter de Jesus no seu modo de ser, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de se comportar na sociedade. É não admitir, é não consentir com o mal. Sabe, eu estava lembrando, o Natan, meu filho que tocou violão aqui, ele vai fazer 23 anos daqui a uns dias. Ele era pequenininho, ele tinha uns 9 anos. E ele estudava na época, né? Agora ele faz faculdade, faz medicina. Ele estudava num colégio confessional. Colégio de confissão cristã, evangélico. E quando chegou nessa idade, aí, mais ou menos na 4ª série, hoje seria o 5º ano, mais ou menos, eles mandaram a gente comprar um livro para leitura escolar. Um livro de contos clássicos da literatura. Contos de fadas. É o colégio, é obrigatória a leitura. Ah, irmãos. Eu pensei comigo, espera um pouquinho, mas ele está no colégio cristão. E eles querem ensinar, seja lá o que for, através de contos. Você sabe o que são os contos de fada, mamãe e papai? Sabem? Não? Então, a origem dos contos de fadas são dos países da Europa, da Polônia, da Alemanha, da França. E os contos de fadas de verdade são histórias de terror. Que depois os irmãos Grimm e a Disney foram manipulando, transformando e virou uma historinha que até a gente gosta, né, de assistir. Mas, só para você ter ideia, o Lobo Mau, por exemplo, com o Chapeuzinho Vermelho, bem rapidinho. A história de verdade é que o Lobo Mau esquarteja a vovozinha, faz da carne dela bolinhos, bebe o sangue e reserva uma parte. Quando o Chapeuzinho chega, ele oferece. O Chapeuzinho toma o sangue e come a carne da sua avó. Isso é canibalismo, é ritual satânico. Essa é a história verdadeira. E não tem caçador, não tem lobo que morre, não. Numa hora que a Chapeuzinho vê uma saída, ela foge. E essa é a verdadeira história. Só. Então, quando eu soube que a escola ia fazer isso, eu fui lá. Eu fui lá conversar com a professora. Meus filhos estudaram nesse colégio, o Natan é o mais velho, desde os 2 anos de idade. Os 3 filhos estudaram lá, o Mateus ainda estuda, porque ele é um temporão, tem 11 anos. E eu fui lá no colégio. Chamei a professora e falei assim, deixa eu te perguntar, por que vocês escolheram esse livro como um livro didático, que ensina? Ah, porque são os contos clássicos. Bom, mas o que são os contos clássicos? E é claro que quem estuda sabe isso. Ninguém é obrigado a saber, papai e mamãe, mas quem estuda, quem é pedagogo, quem está ligado à educação, sabe a origem. E eu falei, tem tanta outra coisa que vocês podem usar, tantos outros livros, por que contos de fadas? Para quem acredita num Deus que é poderoso, que não tem fada, que não tem espírito, que não tem mago, que não tem nada disso na vida dos nossos filhos. A professora levou em consideração, conversou com a direção e o livro didático daquele ano foi mudado. Aleluia!
Nós precisamos dizer não, irmãos. Nós precisamos nos levantar e dizer não à injustiça. Eu estou dando exemplos bobos, simples, pequenos. Mas se a gente começa a dizer não... Agora, dia 25 de outubro, vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal do Estado de São Paulo, Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Se é municipal, né? E sobre a ideologia de gênero. Os ativistas das coisas que desagradam a Deus, eles vão em peso, irmãos. Vai lá ver quantos evangélicos vão estar lá presentes nesse dia. Nós precisamos dizer não à injustiça. Você quer uma transformação dentro da sua casa? Quem quer uma transformação? Quem quer salvar toda a sua família? Você precisa dizer não ao pecado. Você precisa dizer, isso não entra na minha casa. Aqui na minha casa, não. Não, isso nós não vamos fazer. Né? Eu não quero entrar em questões doutrinárias, mas eu vou te dizer uma coisa. Vai casar sua filha? Bebida no casamento da minha filha, não. Nós somos evangélicos. Você vai fazer uma festa de aniversário para o seu filho? Coisas do inferno, não. Balada? Não. Música evangélica na festa do meu filho. Nós precisamos dizer não ao pecado e à injustiça. Se nós queremos mudança na nossa vida, se nós queremos mudança na nossa situação, se você quer mudança na tua situação, querido, querida, diga não à injustiça. Diga não ao pecado, não à iniquidade. Não consinta com o mal, porque quem cala consente. Mas ele é adolescente, ele é jovem. Ele está naquela fase. Cuidado, irmãos, que a fase depois não passa mais. Nunca mais você vê teu filho dentro da igreja, tua filha dentro da igreja. A fase em que a gente perde os filhos é na adolescência. Se você não tiver pulso e disser, não, na minha casa não, Satanás. Sabe, eu declaro todo dia, meus filhos são uma bênção, glória a Deus, eles servem ao Senhor, estão na casa do Senhor. Mas todos os dias eu declaro, Satanás, meus filhos não. Minha casa não, você não toca não, sabe por quê? Porque eles são do Senhor. Na minha casa você não entra, no meu casamento você não mexe, você não se intromete com aquilo que é de Deus. Dentro da minha casa não, você tem que falar para o diabo não. Mas sabe quando você vai ter autoridade para falar isso? Quando você disser não ao pecado. Quando você disser, na minha casa não. Olha, eu estou lembrando umas histórias aqui, porque a vida da gente é isso, né? É vida com Deus. Deixa eu ver que oração. Já acabou? Meu tempo, não? Vamos lá, vou só concluir. Então, assim, olha, queridos, meu vovô, olha, só estou lembrando de história antiga, até parece que eu sou velha. É assim, né? Quando minha mãe, então, se converteu, aí a família foi se convertendo. Minha tia, minha outra tia, foi indo, todo mundo, né? Mas o meu avô já era de idade e ele veio da Inglaterra e trouxe uns santos da Inglaterra que ele tinha lá na casa dele, que ele tinha na família dele, santos banhados a ouro. E ele tinha lá no quarto dele, só que a minha tia se converteu. Minha tia se converteu e ela queria tirar isso de dentro da casa dela, porque ela morava com o vovô. E ela queria tirar, e ela dizia, eu quero tirar essa idolatria daqui, eu não suporto isso, porque eu me converti, eu não quero mais. Aí meu avô ficou doente e foi hospitalizado. Quando meu avô foi para o hospital, ela entrou no quarto dele e fez uma limpa ali, lá, pegou tudo aquilo, e a casa era grande, tinha um quintal grande, um terreno do lado, ela foi lá, quebrou, acabou com tudo, né, mamãe? E tirou, limpou todos os santos do vovô. E aí, o vovô ia voltar do hospital, e agora? A hora que ele chegar, né, vai ser um festival aqui de loucura. Ele vai ficar muito bravo. Mas, quando a gente obedece, há um Deus que peleja por nós. Aí o vovô volta do hospital. Entra em casa, chega no quarto dele, olha e não vê as coisas dele. E chama minha tia, Ana,
E a tia Ana corre lá, né? Com medo. Você que mexeu nas minhas coisas, nos meus santos? Ela falou, foi, papai. Ah, bom, foi você? Tudo bem. Aleluia, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter coragem para obedecer, irmãos. Nós precisamos falar não ao pecado, à injustiça. Oi? Ai, meu avô se converteu. Claro, glória a Deus. Essa é a melhor parte. E ele morreu com 91 anos. E no dia do enterro dele, uma irmã querida teve uma visão. Vovô entrando por um portão de cabeça baixa e um braço com uma manga branca, grande, abrindo o portão para ele entrar. Glória a Deus, nós vamos encontrar com ele qualquer hora dessa, amém? Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos falar aquilo que é verdade. Sabe, gente, não tem coisa mais morna do que a ideologia de gênero. Porque a ideologia de gênero diz que não é menino e não é menina. Tem coisa mais morna do que isso? Pois é, a ideologia de gênero tem que provocar em mim e você o mesmo sentimento. Ela tem que ser emética, tem que provocar vômitos em nós, assim como a mornidão provoca vômitos em Deus. Isso que o pecado tem que provocar em nós. Nós temos que fazer diferença entre o que é sujo e o que é limpo. O que é puro, o que é santo e o que é profano. Nós precisamos saber fazer essas diferenças, queridos. Nós precisamos ter a autoridade de Deus na nossa vida. Diante da ameaça de destruição do povo, a rainha Esther disse assim: se eu morrer, morrerei, mas eu faço alguma coisa para o meu povo ser salvo. Você precisa se levantar dentro da sua casa, mulher, homem, você que é de Deus, e dizer: se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou fazer o que for necessário para que os meus sejam salvos. Eu vou fazer o que for necessário para que a minha cidade se transforme, para que o meu país se transforme. Igreja de Cristo, nós temos que dizer: se tivermos que morrer, morreremos, mas vamos fazer alguma coisa para a salvação dessa nação. Não dá para aceitar as coisas assim. Você sabe que Cristo fez tudo novo, não é? E a novidade do reino é vida. E eu tenho certeza que você não está contente com o que está acontecendo, com a situação. Então nós precisamos fazer com que essa novidade seja evidente. Que as pessoas conheçam o que é novidade de vida. O que é vida nova em Jesus Cristo. Ainda que muita gente pense diferente do que você pensa. Abigail chega para Davi e diz assim: Davi, o justo é que você seja rei, porque Deus falou que você vai ser rei. E se Deus falou, quem sou eu para me opor ao que Deus falou? E qualquer inimigo que se levantar contra você vai cair, porque Deus falou. Nós precisamos ter coragem de falar o que está escrito aqui. Ai de mim se eu me opor a essa palavra. E qualquer pessoa que se opor a essa palavra vai cair, irmãos. Vai cair, porque essa palavra é a verdade, ela é verdadeira, ela é santa, ela é pura. Ela vai se cumprir. Gostem ou não gostem, a palavra de Deus vai se cumprir. E nós precisamos ser assim, pessoas que falam a verdade da palavra. Não tenha medo de falar a verdade da palavra.